Com seus números absurdos que têm se revelado assustadores, o machismo e seu pior subproduto, o feminicídio, abalam a imagem de quem é bom pai. Pode parecer uma conclusão absurda, mas certamente é real. E vamos explicar. Muitas pessoas são influenciáveis e generalizam suas visões a partir dos cenários que frequentemente dominam o noticiário. Todos sabemos que o machismo e o feminicídio andam lado a lado. Em pleno século XXI, ainda existem homens que falam em limpar a honra, vingando-se de mulheres das quais têm um ciúme doentio e desproporcional, ou então fazem isso por se sentirem vítimas de infidelidade, como eles mesmos se definem. Feminicídio, como o nome diz, é praticado por homens, às vezes até mesmo na frente dos filhos, como se não bastasse o absurdo que representa o ato em si contra a ex-mulher, que é a maioria das vítimas. Às vezes é cometido durante o próprio relacionamento, por ciúmes ou por vários outros motivos. Isso passa uma imagem do sexo masculino como violento, o que não pode ser generalizado, embora haja homens violentos e estupradores, inclusive, que nos fazem ter verdadeiro asco dos atos que eles cometem. Mas as pessoas que não têm informação, bom senso e capacidade de discernimento acabam partindo para generalizações ilusórias. E por essa razão, os feminicídios prejudicam a imagem de quem é bom pai, tornando os relacionamentos muitas vezes mais complicados. Todos que temos consciência e discernimento sabemos que há pais extremamente atenciosos e carinhosos com os filhos, e isso, às vezes, é reconhecido pela esposa ou ex-esposa, mas nem sempre. Pais carinhosos gostam da presença permanente dos filhos, preocupam-se com a educação deles e também com a saúde. Quando os filhos são menores de idade, jamais os deixam sozinhos, o que representaria o grave cometimento de abandono de incapaz, crime previsto na legislação de vários países. Pais atenciosos e carinhosos procuram manter diálogos permanentes com os filhos, preocupando-se sempre em afastá-los de conceitos atrasados que se contrapõem a valores que precisam sempre ser reforçados, como educação, conhecimento e ciência, entre outros. Diante da complexidade dos relacionamentos atuais, muitas mulheres nem acreditam na existência de pais honrados, carinhosos e atenciosos. E muitas vezes acreditam que somente elas têm o direito de determinar tudo em relação aos filhos. Um pai atencioso e carinhoso, que já tem inclusive comprovado isso de forma incontestável, obtendo a reciprocidade dos filhos no tocante a esses sentimentos de atenção e carinho, muitas vezes é injustiçado e submetido a atitudes que dificultam essa acolhida e essa relação altamente positiva para o futuro das crianças e dos adolescentes. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta a ocorrência de 1.463 vítimas de feminicídio em 2023, ou seja, algo em torno de 4 assassinatos por dia de mulheres. Isso sem contar que nem todos os casos são notificados. Outro fato lamentável é que esse número é 1,6% maior que o registrado em 2022, quando ocorreram 1.440 casos. E os primeiros números de 2024 nos alertam que a situação continua altamente preocupante. A ONU aponta que a taxa de feminicídios no Brasil é a 5ª maior do mundo, ou seja, um índice assustador, sabendo-se que estamos falando de um universo que se compõe de 193 países reconhecidos internacionalmente. O Google nos diz que os agressores que cometem feminicídio apresentam, na maioria dos casos, um perfil associado
a antigos crimes passionais. São características ainda desse perfil o machismo, a índole possessiva e manipuladora e coisas desse tipo. E também, além disso tudo, um forte sentimento de ciúmes, o que comprova que, muito ao contrário de demonstrarem força, são homens fracos. É difícil compreender a atitude de homens que cometem crime dessa natureza por não aceitarem a separação. Separações matrimoniais podem, dependendo de cada caso, desencadear sentimentos de tristeza, isolamento e até quadros que se assemelhem à depressão. Mas tudo isso é passageiro e evidentemente suportável por quem dispõe de um mínimo possível de autoestima, algo de fundamental importância para superar essa fase. Temos lutado permanentemente no site e no canal Recado Secreto contra a onda conservadora que assola a sociedade. Conservadorismo é a preservação de modelos de comportamento ultrapassados e retrógrados. São pessoas que não compreendem nem aceitam a evolução do mundo, ou seja, são prisioneiros de costumes que não condizem com a realidade atual, como se pudéssemos negar à humanidade o direito de progredir. É nesse perfil que se encaixam os que cometem feminicídio, acreditando que, ao matar a ex-companheira, estariam, como eles mesmos definem, limpando a honra por terem vivenciado um caso de adultério ou de supostas relações extraconjugais que às vezes nem foram confirmadas. E mesmo que tenham sido, não justificam um assassinato. Talvez seja mais do que passada a hora de os que não são prisioneiros de pensamentos e atitudes conservadoras e retrógradas passarem a enxergar, de forma mais esclarecedora, a diferença entre o homem traído que tem dignidade daquele que não consegue se separar de forma digna e altiva, demonstrando sua baixa ou quase nula autoestima. Quem é fraco e prisioneiro de uma baixíssima autoestima transforma-se num execrável assassino e passa a integrar o vexaminoso grupo de feminicidas, que certamente jamais encontrarão o que supunham como honra quando estiverem na cadeia.